Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje é um vídeo especial aqui sobre o meu aniversário, tá? Hoje é o dia do meu aniversário, 9 de maio, então vou fazer um vídeo aqui comemorativo, trocando com vocês. Fiz uma lista aqui com 9 ideias diferentes, ideias novas aqui, que eu criei aqui, que eu desenvolvi nesse projeto aqui do YouTube, que começou ali no iniciozinho de 2022 e tá rolando até hoje aí. Ainda não destruíram, então eu vou continuar fazendo aqui, tá? Então são 2 anos e 4 meses e pouco aí, tá? Fazendo esse projeto e já surgiram várias reflexões aqui. Algumas delas eu já teria até transformado em texto e tudo mais, não fosse essa nojeira que eu sigo vivendo, esse inferno assim de baixo nível. Mas enfim, não consegui resolver ainda, então eu vou fazendo os vídeos para poder acumular esse material aqui e depois transformar em texto. Mas enfim, então fiz uma lista aqui, tem até mais de 9, né? Quando eu fiz a pesquisa eu vi que tem ali mais de 9 com certeza, mas eu separei 9 aqui que tem, enfim, uma pegada mais interessante para poder trocar com vocês, e essa é a maneira aqui de fazer esse vídeo especial do meu aniversário, tá? Antes deixo aqui a dica do meu novo livro de poemas, tá aqui do outro lado de cá, tá? Que na verdade nem é tão novo assim, porque eu fiz, né, já tem basicamente aí uns 7, 8 meses, não consegui vender nada por culpa desses bandidos. Sigo tentando aqui, tá? Enfim, anunciar o livro e tudo mais para poder, bom, enfim, né, trocar com vocês é isso aí também, tá? Então o zap tá na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato é só falar. E só mais um detalhezinho também, hoje, né, dia 9 de maio, é o dia que se comemora o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Foi quando os russos, né, chegaram lá na Alemanha e tal, já tinham na verdade destruído quase tudo ali, e a guerra finalizou realmente no dia 9 de maio, isso aí é uma data comemorativa também, e também é o Dia Mundial da Europa, isso é do continente europeu, tá? Só para ficar registrado aí. Então vamos lá, pessoal, desses 9 conceitos, dessas 9 ideias, né, que eu separei aqui para vocês, as 4 primeiras, elas estão radicalmente conectadas, né? Uma está conectada com a outra, são ali reflexões adjuntas, uma contribui com a outra e tem, enfim, laços ali muito perceptíveis. Então eu já vou descrever as 4 primeiras para poder ir desenhando aqui um roteirinho de livros rápidos, tá? Um roteirinho rápido, né, de livros aqui para poder só situar essa sequência, tá? Então a primeira ideia foi o complexo de Poodle, né, para substituir o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues. A segunda ideia é o nacionalismo cosmopolita, certo? Para substituir tanto a ideia do patriotismo separado quanto a ideia do cosmopolitismo separado, certo? A terceira ideia é a do vira-lata puro sangue, que na verdade a gente pode inclusive ampliar e chamar de vira-lata complexo puro sangue, para poder ampliar, né, e tal, a discussão do Nelson Rodrigues, e para substituir aquele posicionamento que ele denuncia ali, né, e vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? E a quarta ideia é o protagonismo solidário, que eu fiz também conectado com uma visita do Lula à África, a Cuba também, e o Lula demonstrando esse protagonismo solidário aí do Brasil, tá? Então esse protagonismo solidário ele substitui tanto a perspectiva imperialista estrito senso, que é aquela dos Estados Unidos, por exemplo, que invade, entra, leva avião, não pergunta para ninguém, toma conta e acabou, e também substitui a perspectiva, quer dizer, essa postura dos Estados Unidos é exatamente, né, ela não tem nada de solidária, né, e também a perspectiva do colonizado, que seria uma espécie de solidário exagerado e ingênuo, né, que é aquele que abre as pernas e, enfim, né, que é um pouco a perspectiva do Bolsonaro, do Paulo Guedes, etc e tal, tá? Então esses são os 4 primeiros, repetindo: complexo de Poodle, nacionalismo cosmopolita, vira-lata complexo puro sangue, vira-lata puro sangue, e o protagonismo solidário. Então vamos falar um pouquinho sobre esses 4 aqui, para depois a gente for passar para os outros 3, né? Ou melhor, para os outros 5, né? Que finalizam aqui o vídeo, tá? Então todas essas ideias são de alguma maneira teorias selvagens, tá? Aqui para fazer uma conexão com essa ideia interessante aqui da Paula Oloy-Charaki. Portanto, não são teorias, né, do ponto de vista tradicional, aquela coisa fixa e tudo mais. São teorias dentro do jogo aí, pensamentos que estão tentando captar movimentações do jogo e ao mesmo tempo desenhando alternativas e tudo mais, tá? Enfim, então esse é um ponto inicial. E aí,
Como a primeira delas é o complexo de Poodle, né, vamos falar rapidamente sobre aquela sequência que eu já ponderei aqui, só para citar os livros mesmo, que denuncia esse trajeto, né? Quando que começou o complexo de Poodle, o que é isso? Isso obviamente é uma panorâmica, né? Tem detalhes aí que tem que ser desenvolvidos. Mas enfim, tá? Então tem a ideia do mazombismo aqui, que o Darcy Ribeiro pondera aqui, tá? E o Anísio Teixeira também num artigo dele. Então quer dizer, tá aí, né? O mazombo era aquele cara que era filho de português, mas nasceu aqui. Então ele não é nem brasileiro legítimo, porque é filho de português, e também não é português legítimo, porque nasceu aqui, apesar dos pais portugueses. Então ele fica naquele limbo, fica sem saber para onde vai, sem saber quem é, não se identifica com nada. É um pouco isso aí, tá? Isso aí parece ser a origem desse complexo de Poodle do brasileiro. No século XIX tem aquele esquema, né, do positivismo baseado nas teses dos franceses, dos europeus. Tá? Então esse livro aqui, O Espectro de Darwin, do Michael Rose, ele tem um capítulo que fala sobre a eugenia. Ele discute um pouco isso aqui, porque eram teses eugênicas naquela época. Tá? Enfim, aí a gente tinha também naquela época o indianismo, que foi uma resposta a isso, mas era uma coisa meio, né, identitária no sentido estrito. E aí, obviamente, que isso não resolve a questão toda. Por quê? Porque fica um ressentimento também dos indígenas contra os portugueses, dos negros contra os portugueses, que na verdade é um ressentimento até mais legítimo, né? Mas que precisa ser deslocado para algum ponto aí. Tá? Existe esse ressentimento contra os portugueses também nos manifestos do Oswald de Andrade, tá? Já falei também aqui no Manifesto para o Brasil e no Manifesto da Antropofagia. Tá? Então isso aí é mais um ponto. O que mais? E aí chega na tese do complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, né? Esse aqui não tem o texto, né? Eu até comprei ele agora, estou esperando chegar. Mas aqui tem a volta do complexo de vira-lata, que é um pouco aquilo que o Bolsonaro representa. Porém, o Nelson, já falei isso aqui também, ele responde a esse comportamento autodepreciativo com uma metáfora que é autodepreciativa, porque o vira-lata tem muito de brasileiro também. Então é importante deslocar isso aí também, por isso que eu mudei para complexo de Poodle. Né? Não só porque o Poodle é um cachorrinho mais, né, de madame, um cachorrinho submisso como todo colonizado, mas porque ele também não tem a cara do Brasil. Né? O Poodle parece mais um cachorrinho francês até do que de brasileiro. Né? Nada contra os Poodles, tá? É apenas uma metáfora. Tá? E aí tem dois livros aqui que eu acho interessante ponderar. Esse livro aqui da Márcia Tiburi, né, que é o Complexo de Vira-Lata, Análise da Humilhação Brasileira. Ela até cita um artigo meu aqui nesse livro e tal, mas eu não li ainda, então eu não posso comentar, mas enfim, é uma referência aqui sobre isso. Tá? Complexo de Vira-Lata. E tem esse livro aqui do Aurélio Schomer, tá? Que é História do Brasil Vira-Lata, certo? História do Brasil Vira-Lata. E aí estão as razões históricas da tradição autodepreciativa brasileira. Ele faz um desenho interessante, é uma análise de direita, tá? E aí é que tem uma questão, porque ele faz uma reflexão interessante aqui sobre esse vitimismo que acaba impedindo, né, uma releitura, mas ele acaba desembocando numa saída que é uma saída que acaba, por exemplo, ele diz aqui mesmo na orelha, ele fala que nas piadas o português faz o papel de idiota, como se o Brasil não fosse cria lusa legítima, e blá blá blá, e continua falando. Quer dizer, ele entendeu que a gente nega Portugal, mas ele coloca no lugar disso aí uma visão liberal e neoliberal que na verdade não resolve isso, porque acaba se conectando com os Estados Unidos, enfim, né? E acaba substituindo uma reflexão necessária sobre Portugal por um apego aos Estados Unidos que acaba sendo inevitavelmente inútil, né, do ponto de vista de uma releitura do Brasil, porque eles não têm identificação com a gente, eles ignoram a gente nesse nível aqui, e pior, tem um projeto para a gente que é um neoliberalismo que eles não fazem lá, e é um projeto de manter a gente colonizado, né? Em relação à questão dos indígenas e dos negros, ele faz a leitura correta da questão do vitimismo. Por outro lado, ele ignora que é preciso fazer uma releitura histórica, uma releitura reflexiva e eventualmente até de modificação da estrutura social para que se resolva vários problemas que ainda existem hoje que são fruto daquela época. Tá?
Então, e aí por isso a gente tem que escutar o Ailton Krenak, que está aqui, né, A Vida Não é Útil, quando ele fala sobre o sentimento dos indígenas de se sentirem refugiados na própria terra. Ele não está se sentindo refugiado na própria terra hoje por conta do que aconteceu na época da escravidão. Ele está sentindo isso hoje porque está acontecendo até hoje, né? Então é preciso resolver isso aí. E, da mesma maneira, a gente precisa escutar também o G.S. Souza quando ele fala que o racismo foi uma das coisas mais importantes que criou o Brasil de fato, e isso continua até hoje também, né? A gente está aí, ó, tem recorde de trabalho escravo, né? Porque a direita brasileira, em parte, é isso aí, e a gente tem que refletir isso também, senão a gente fica achando que a gente pode ser igual aos Estados Unidos, né? E aí, então, é preciso refletir para poder, quer dizer, parte, né, de todo esse contexto aí. Tá? Repetindo aqui para vocês, né? O complexo de Poodle, o nacionalismo cosmopolita, o vira-lata puro sangue e o protagonismo solidário. Para chegar nisso aí é preciso deslocar o neoliberalismo. Senão a gente vai ficar nessa posição de acatando as políticas externas dos Estados Unidos para a gente aqui, que eles não só não fazem lá, como também causam prejuízo para a gente aqui. Prejuízo não só no nível da economia estrito sensu, né, como fica evidente nessa comparação recente aí, mas prejuízo também no nível de chegar num ponto de refletir essas outras questões que estão ponderadas aqui no início do vídeo, tá? Em relação aos indígenas, em relação a Portugal, em relação aos negros, etc. e tal, tá? Então é preciso refletir o neoliberalismo naquilo que ele tem de problema para o Brasil, tá? E isso, repito, que eu já falei também aqui em outros vídeos, não é negar o mercado, não é negar o capitalismo, é entender que isso não é a única parcela da brincadeira e que quando isso é tomado como única parcela da brincadeira, isso atrapalha a entender o resto, de maneira violenta, né? Darcy Ribeiro também fala sobre isso aqui, questão do Estado, a importância do Estado, né? E o Gilberto Felisberto Vasconcelos fala sobre isso aqui também, Brasil no prego, porque esse tal mercado hoje que comanda essas ações e substitui uma reflexão mais ampla é o mercado financeiro, basicamente, né? Não é nem o mercado produtor, salvo o agro aí, que tem uma força ali também grande, né, nesse jogo, mas o grosso desse empobrecimento de reflexão vem do mercado financeiro, tá? Que é, grosso modo, apátrida, que é grosso modo de interesse individual e ponto. Então, quer dizer, não vai sair nenhuma reflexão interessante do Brasil por ali, certo? Então, e aí para finalizar, pessoal, esses 4 pontos, isso pode ser a saída, né? Especialmente cadê aqui o nacional cosmopolitismo, né? Especialmente o nacionalismo cosmopolita, né? Pode ser a saída para esse dilema que está aqui no livro do Wisnik, que é o veneno-remédio, né? Que é o Brasil como esse veneno-remédio aí, tá? Isso pode ser a gente deslocar essa ambivalência do veneno-remédio para a ambivalência do nacionalismo cosmopolita, certo? E aí, para finalizar, por quê, né? Na cultura, a gente não precisa negar os Estados Unidos, não naquilo que eles têm de rico, né? O Caetano Veloso mostra isso bem e fez um discurso lá contra aquela galera de esquerda que estava criticando a entrada das guitarras elétricas e etc e tal. Então a gente na cultura não precisa negar. Agora é preciso pensar, né, quais são as intervenções culturais dos Estados Unidos que acabam sustentando o nosso vínculo às teses políticas deles, tá? E aí a gente precisa negar isso no âmbito da reflexão política do Estado. Por isso o trabalho do Ciro Gomes é muito importante, o que o Lula está fazendo também é muito importante, para a gente poder repensar isso aí nesse nível aí, tá? Para a gente chegar numa perspectiva, então, de pensamento complexo, né? Porque, inclusive, o vira-lata complexo puro sangue é aquele que é uma substituição desse pensamento autodepreciativo e, ao mesmo tempo, desconectado de uma reflexão fundamental que é preciso fazer sobre o país, etc. e tal, tá? E, para finalizar essa reflexão aqui sobre esses 4 primeiros, tá? Essa ideia do nacionalismo cosmopolita está em diálogo com aquela afirmação do Mia Couto aqui, né, que eu cito bastante também, tá? Que é aquela aqui da página 24, que diz: de um lado um idioma que nos crie raiz e lugar, do outro um idioma que nos faça ser asa e viagem, né? Então, de um lado a raiz, do outro a asa. Temos que ter os dois, ou seja, nacional, cosmopolita. O mercado financeiro só tem a da asa, tá cagando para a raiz. E o patriotismo idiota,
que basicamente é aquele dos Estados Unidos, não é nem do Bolsonaro. O Bolsonaro não é patriota nem aqui, nem na Arábia Saudita, certo? Mas enfim, é o dos Estados Unidos. Então esse patriotismo idiota, ele não tem asa, né? Ele não consegue entender os contextos mais amplos, tá? Então, enfim, essa sacada do Miyakoto aqui é fundamental para chamar atenção para isso aí. E tudo isso aí, todo esse contexto aqui dessas 4 ideias iniciais pode fazer a gente, de repente, recuperar a nossa Murakitã. Tá aqui o Macunaíma, né? A gente está atrás dessa Murakitã um tempão aí, que é justamente tentar resolver essas pendengas, esses dilemas, tá? E esses problemas. Então, de repente, por aí a gente pode, né, achar, e não significa que vai finalizar o processo também, significa que a gente tem que ficar ali, ó, regando e retransformando a Murakitã, mas a gente tem que tentar achar ela de volta, né? A gente ainda não conseguiu achar. E ao mesmo tempo fazer também aquilo que o personagem aqui do Mac e seu contratempo, do Vila Matas, faz. É um cara que ele está ali reescrevendo o romance fracassado de um cara do prédio dele ali e tudo mais. Então a gente tem que tentar reescrever todo dia o romance, a parte fracassada do nosso romance histórico todo dia, né? Para a gente poder ir resolvendo essas pendengas. E um dos objetivos dessas teorias selvagens aqui, entendeu? É um pouco isso aí, tá? Então, pessoal, finalizamos aí esses 4 primeiros. Deixa eu ver o tempo aqui. E aí tem, então, o quinto, né? Aliás, isso aqui ainda é deixa eu ver. Isso aqui ainda é do protagonismo solidário. Então, rapidinho. Por que o protagonismo solidário é importante, né? Porque, como Milton Santos já ponderou, é preciso uma outra globalização. E essa outra globalização que é possível, que é necessária, ela é aquela que não é a globalização do mercado financeiro, né, voraz e selvagem, etc. e tal. É a de uma mescla entre o local e o mundial. Isso aqui não é ingenuidade ou utopia e blá blá blá. Isso é o que o primeiro mundo todo faz. Então a gente tem que tentar fazer também, tá? E aí é preciso reler certas teses aqui, como a da modernidade líquida. É preciso migrar aí entre o líquido e o sólido para não ficar só líquido, porque o mercado financeiro adora isso aqui, né? Entendeu? A tese dos refugiados do Agamben também, porque aí a gente acaba ignorando a percepção sobre o local, né? Que na tese dele não é uma percepção tosca, muito pelo contrário, é uma percepção sofisticada, mas que não cabe para a gente entender o Ayrton Krenak, por exemplo, né? E outras pessoas mais aqui, nem o Gessé Souza, etc. e tal. E a ideia também aqui do Sloterdijk no mesmo barco que, né, enfim, ó, tem diferenças aí nesse barco. A gente também tem que tentar entender isso aí. Também, ó, essa ideia de que acabou a pátria, o solo, acaba fazendo a gente ignorar a raiz, e o mercado financeiro também adora isso aqui. Então, parêntese aqui, né, quando o intelectual do porte do Sloterdijk, né, do Agamben e do Bauman servem para justificar, né, enfim, a selvageria do mercado financeiro, é preciso parar e refletir, né? Porque está faltando coisa ali, certo? E aí justamente a quinta ideia, então, né, passando para a quinta ideia aqui que eu separei para trazer para vocês hoje, é a ideia de que o mundo não é capitalista, né? O mundo não pode ser resumido nessa palavra, tá? Então tá aqui, o próprio Bauman escreveu esse livro aqui, Capitalismo Parasitário, né? Quando a gente acha que o mundo é capitalista, é porque esse conceito, essa ideia e as práticas subsequentes, as práticas conectadas com essa ideia, estão ali parasitando a nossa inteligência. A gente tem que deslocar isso para entender melhor a coisa, tá? Então, e aí, né, o Ha-Joon Chang tem esse livro aqui, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre algumas outras. Então tem mais aí, tem mais umas 5, de repente aí um pouquinho mais coisas que não nos contaram sobre o capitalismo. Por exemplo, o capitalismo não é tudo. Então, já falei aqui, né? Tem a guerra, que a guerra nasceu muito antes do capitalismo. Está aqui esse trabalho aqui do Maquiavel, A Arte da Guerra, que pouca gente conhece, tá? Tem a ciência, está aqui a formação do espírito científico. O espírito científico, a ciência, isso nasceu muitos e muitos e muitos séculos antes do capitalismo. Continua existindo e vai continuar existindo, certo? O
que mais? A filosofia, está aqui, ó, né? O Jean-Pierre Vernant, filosofia também nasceu milênios antes do capitalismo e vai continuar existindo. E é parte do que a gente vive hoje. Tá? O comunismo, idem, né? O comunismo nasceu dentro da filosofia e é um deslocamento também, é uma parte da sociedade que não está subscrita a essa ideia do capitalismo. Tá? Mesmo que alguns marxistas acreditem nisso, né? Porque a gente precisa ler isso aí para além do Marx, para entender um pouco mais aí do que ele disse. Né? A arte também não, está aqui, né? O Benedito Nunes. A arte também já nasceu milênios antes do capitalismo, existe até hoje, vai continuar existindo. E aí o casamento entre a filosofia e a arte também, está aqui o livro do Pedro Duarte, que fala sobre isso. A literatura, está aqui o trabalho da Marisa Lajolo, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, também nasceu milênios antes, continua existindo, vai continuar existindo, certo? O mundo também é literatura, então não é só capitalismo. E o personagem Caim do Saramago mostra bem isso, já falei aqui também, né, que é um dos maiores filósofos aí da história da literatura e da humanidade, né, o pensador aqui, o personagem Caim do Saramago. Tá? Então, pessoal, essa foi a quinta ideia, né, ou seja, o mundo não é capitalista, o mundo é muito mais que isso. É capitalista, é comunista, é filosofia, é história, é arte, é literatura, é cinema, é ciência e etc e tal, tá? Sexta ideia. A sexta ideia é a da reflexividade negativa da direita brasileira. Falei sobre isso quando eu fiz o vídeo aqui sobre o Felipe Neto. Ele falando que tinha problema de comunicação no PT, e aí tinha uma série de notícias bacanas e isso não chegava na cabeça de muita gente. Por quê? Porque existe uma reflexividade negativa em parte da direita brasileira que não consegue captar, pelo contrário, é completamente reativa a qualquer notícia boa sobre o país. Não, que nada, tá uma bosta, tá uma porcaria, não sei o que, não adianta tu falar. Isso não é só um problema de comunicação, isso está nas bases do país, está inscrito nesse desenho todo que eu fiz aqui no início, para além de outros detalhes que eu certamente não coloquei aqui. Mas enfim, essa reflexividade negativa, ela é violenta. E aí eu cheguei nessa ideia lendo aqui um trecho do Anthony Giddens, nesse livro aqui, que é o Consequências da Modernidade, que ele fala da reflexividade. Ele fala aqui na página 45, né? A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre essas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. A questão é que essa renovação das informações na cabeça dos bolsonaristas e da própria direita brasileira é uma renovação conservadora, portanto, ela é um troço meio tosco, ali, meio esquisito, que acaba negando uma série de coisas que são potenciais enriquecimentos do país. Tá? E aí isso hoje está, né, essa reflexividade negativa, uma parte disso está no simulacro de patriotismo deles, que é uma tentativa de defender aquilo que já morreu na cabeça deles há muito tempo, talvez nunca tenha existido, né? E eles estão ali tentando salvar de maneira meio tosca, é o caso do bolsonarismo. As fake news também são essa reflexividade negativa, porque na verdade é isso, é o tempo todo ofensa, o tempo todo difamação, o tempo todo mentira, o tempo todo sabotagem do país e tal, né? E a gente está vendo isso agora no Rio Grande do Sul, lá, né? Eles fazendo fake news com o massacre lá com o desastre, né, das pessoas lá morrendo no Rio Grande do Sul. Então, enfim, essa gente não está nem aí para o país. E aí isso também comparece naquela ideia do Bolsonaro ser antissistema, né? As pessoas entendem o Bolsonaro como antissistema porque as pessoas não gostam do sistema. O que seria o sistema? É o Brasil. Esse tal sistema aí é o Brasil. É que eles também não sabem isso, né? Eles não têm muita noção disso, mas é só analisar quase tudo que eles fazem para poder entender que é exatamente isso, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos ver se vai dar tempo aqui. Acho que não vai dar tempo não. Eu faço mais um vídeo, não tem problema, tá? Enfim, a sétima ideia é a do bolsonarismo como obra de arte aberta e escancarada. Já fiz aqui também, né, um vídeo sobre isso. Então, pegando a ideia aqui do Humberto Eco, tá? De obra aberta. E o bolsonarismo é essa direita retardatária que surgiu aí há uma década, talvez um pouco mais aí. E, enfim, como eles estão engatinhando no jogo ainda, eles não têm a malandragem, a esperteza da direita tradicional para deschavar uma série de comportamentos autodepreciativos ou antinacionais que, enfim, né, que são a característica da lógica da direita brasileira, salvo exceções.
Então, enfim, eles estão aí, então isso gera o quê? Gera um material riquíssimo de reflexão, porque eles estão naquela lógica aberta e escancarada. Estão fazendo um monte de bosta, por exemplo, ir lá denunciar o Brasil no Congresso dos Estados Unidos, né? Que é comportamento mais tosco do que esse, né? Enfim, então de patriota isso não tem nada, pelo contrário, tá? E aí no vídeo que eu falei sobre isso, eu chamei atenção para a carta roubada do Edgar Allan Poe, né? Tá aqui. Chamei atenção para o tema do traidor e do herói, que é um conto muito legal aqui do Borges, do Ficções. Também para o conto lá das roupas do imperador, do Hans Christian Andersen, que eu não tenho aqui em livro. E para o fato de que a gente tem que considerar isso aí como um grande elogio da mentira, no sentido rico do termo, né? Tá? O bolsonarismo é um elogio da mentira, a gente tem que entender isso aí para poder pensar melhor o Brasil, tá? E os dois últimos temas são desconectados aqui do debate brasileiro estrito sensu, tá? É o racismo reverso de Israel, tá? E se o Gessé Souza escrevesse um livro sobre isso, talvez ele poderia intitular, né, Como o Racismo Criou Israel, né? Porque o racismo criou o Brasil, né? É a tese que ele está ponderando ali muito bem. E, de certa forma, o racismo criou Israel também, que eles já chegaram lá matando os palestinos com toda aquela carga, né, do nazismo e estão descontando até hoje, tá? Para refletir isso, tá? Vamos ver se vai dar tempo aqui, né? Tem o livro do Noam Chomsky, 11 de setembro, para discutir a questão do conceito de terrorismo. O orientalismo do Edward Said, tá aqui também, né, para poder pensar essa questão aí. Tudo isso eu já mostrei nos vídeos anteriores. O livro do Mahmoud Darwish, tá? 11 Astros, que é um livro de poesia de um palestino, tá? O maior poeta da Palestina. Tem muita coisa importante aqui dita ali também. E esse livro aqui do Mia Couto, Cada Homem é uma Raça, para poder entender aí que os judeus não são melhores do que os palestinos, tá? E vice-versa, beleza? E por último, pessoal, o último conceito que eu vou trazer para vocês aqui, para finalizar essa lista, é o conceito de litoraltura, que é um conceito que eu estou desenvolvendo aqui no artigo que eu fiz, estou tentando transformar em romance e tudo mais, que é para discutir a questão da literatura a partir das mutações e dos deslocamentos recentes aí das últimas décadas, tá? Então está em diálogo com esse livro aqui, por exemplo, dentre outros, né, da Leila Perrone Moisés, Mutações da Literatura no século XXI, tá? E aí a literatura deixou de ser só texto, só autor, só personagem, só, né, gêneros estritos, e é uma coisa muito mais ampla. Hoje eu fiz um trabalho ali tentando refletir esses deslocamentos e achar um viés razoável aí de olhar contemporâneo sobre isso no final. Então, só para deixar a sequência de livros aqui, não vou nem falar nada sobre eles, tá? Usei um conto aqui do Borges nesse livro aqui, que é o Aleph, né? Os Dois Reis e os Dois Labirintos, tá? 3 contos do Borges, na verdade, né? Esse aí, O Livro de Areia, também é um conto sensacional do Borges, tá? E um conto dele aqui chamado Do Rigor da Ciência, que é um conto sensacional dele também, que foi refletido pelo Jean Baudrillard ali no Simulacros e Simulação. E aí uso também o Mallarmé, o Lance de Dados do Mallarmé, e o Ptix, que é um poema dele também que está deslocado aqui, quer dizer, está refletido aqui nesse livro bacana aqui da Olga Kempinska, tá? Aqui se vai dar tempo, vamos lá. Aparece também o Esperando Godot do Beckett, tá? Aparece os 6 personagens à procura de autor do Luigi Pirandello, também aparece na história, tá? Aparece a Angela Praline, que é uma personagem aqui, tá, desse romance, né, da Clarice Lispector, Um Sopro de Vida, tá? Vamos ver, acho que vai dar tempo. Aparece o Cego Estrelinho, que é um personagem sensacional do Mia Couto no Histórias Abençonhadas, tá? E aparecem os 2 fantasmas, né, da história, que são o fantasma aqui do Agamben, tá, que é o fantasma cognoscitivo do Estâncias, a Palavra e o Fantasma na Cultura Ocidental, que é um livraço aqui do Agamben. E aparece também o fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Beleza, pessoal? Para poder discutir essa questão da litoraltura, que seria um conceito novo aí, uma ideia, uma teoria selvagem aqui que eu fiz, tá?
Então essas são as 9 ideias que nasceram aqui nessa experiência do canal do YouTube, que eu estou trazendo para vocês aqui nesse dia do meu aniversário, dia 9 de maio de 2024, estou fazendo 4.9 hoje, 49 anos, e tentando resolver as minhas questões aqui para poder seguir e de repente transformar essas ideias aqui em livros, quem sabe, né? Então a gente vai se falando aí, tá? Até o próximo vídeo do canal, grande abraço, tamo junto, fui!